Bom, pessoal, chegamos agora na parte de gás ideal, onde a gente vai ver mistura de gases. A gente vai misturar dois gases ideais, sabendo que, espera aí que está com a borracha, sabendo que quando a gente mistura os gases, eles não têm interação química, eles não vão se transformar em outra substância. Então, nesse recipiente aqui, nesse primeiro recipiente A, tem um certo gás. E no B pode ter o mesmo gás ou outro, não importa, sabendo que eles sejam ideais. O que vai acontecer? Inicialmente, a nossa válvula, ela está fechada. Válvula está fechada. E aí o que acontece? A gente tem aqui o gás no estado A, no estado B. A gente pode definir pela equação de Clapeyron que no estado A, esse gás tem uma pressão PA, um volume VA, um certo número de mols Na, vezes R, que é a constante dos gases ideais, vezes a temperatura do gás no estado A. Da mesma forma, no recipiente B, a gente vai ter pressão PB, volume VB, o número de mols NB, RTB. O que eu posso tirar da equação de Clapeyron? Porque não tem mudança de estado aqui. Aqui a gente está no estado A e aqui a gente está no estado B, simplesmente. A gente pode escrever que o número de mols no recipiente A ele é igual a PaVa dividido por RTA. Já no recipiente B, fazendo o mesmo conceito, a gente fica com PbVb sobre RTB. A princípio, só isso. O que a gente vai fazer agora? Essa válvula ela vai ficar aberta. E aí, quando você abre a válvula, o que vai acontecer? Os gases vão se misturar. O gás do A vai para a parte do recipiente B, e do B vai para o A e assim por diante. Vai ter uma mistura dos gases. Quando eu digo mistura, eles não vão se transformar em outra substância. Simplesmente eles vão ocupar os dois recipientes. Dessa forma, agora a gente vai ter uma nova pressão, que eu vou chamar pressão da mistura, um novo volume, que é o volume da mistura, e uma nova temperatura, que é a temperatura da mistura. A gente pode falar também que a gente vai ter um certo número de mols, que é o número de mols da mistura. O que acontece? Quanto vai valer essa nova pressão, por exemplo? Como que vai valer essa nova temperatura? E o novo volume? O novo volume talvez seja o mais fácil de perceber, porque a gente sabe que esse novo volume que o gás vai ocupar é o volume de VA mais o volume de VB. Lembrando que isso aqui é válido para a figura que eu estou mostrando para vocês, certo? O que a gente vai fazer agora? Sabendo que aqui dentro tem um gás ideal, eu posso aplicar Clapeyron. Então vai ficar PM, VM, a pressão da mistura vezes o volume que a mistura ocupa, o número de mols da mistura, a constante dos gases ideais, vezes a temperatura da mistura. Usando o mesmo raciocínio que a gente fez em cima, eu consigo descobrir que o número de mols da mistura é dado pela PMVM dividido por RTM. Aí você fala assim, nossa, quanta continha, mas onde a gente vai chegar com isso? Como que a gente vai conseguir descobrir a pressão da mistura ou a temperatura da mistura? Que equação que a gente pode utilizar? A gente vai usar uma equação matemática para a gente conseguir descobrir PM e TM, ou uma relação entre eles. Que equação matemática é essa? A gente sabe que o número de mols da mistura nada mais é do que a soma do número de mols que eu tinha no recipiente A mais o número de mols que eu tinha no recipiente B. O que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar os conceitos. O número de mols da mistura é PM, VM, dividido por RTM. Da mesma forma, vou fazer para o Na e o Nb. Então, vai ficar PaVa, RTA. E do outro, PbVb, RTB. Feito isso, perceba que o R é uma constante. Eu posso simplificar ele na nossa equação. Dessa forma, a gente chega numa equação que relaciona a mistura com os estados antes da mistura, os estados que o gás estava em A antes de misturar, assim como B. Dessa forma, a equação que a gente vai utilizar é PMVM sobre TM é igual a PaVa sobre Ta. Muito bem, formou um triângulo que não era para formar. Aí, muito bem, formou de novo, a gente apaga, não tem problema. Ta mais PB VB sobre TB. Para concluir, quando você tem uma mistura de gases ideais, perceba que o estado que define a mistura, ele é igual
a soma dos estados antes da mistura. Só você somar as características antes da mistura. Quando eu digo somar as características, uma forma bem informal de mencionar. Mas eu estou relacionando o Clapeyron através da soma dos números de mols. Beleza? Então tá aqui. Se a gente quiser saber alguma característica da mistura, utilizamos essa relação que vem do número de mols. As características da mistura é igual às características de cada estado somados. Beleza? E aí a gente fecha essa primeira parte. Até o próximo.